Pontualmente, meio-dia na capital do Alto Vale, horário brasileiro. Estamos no outono brasileiro, mas o inverno está batendo na porta. Hoje é segunda-feira, 9 de junho de 2025. Muito boa tarde, seja bem-vindo em mais um Conexão Podcast aqui na Rádio Web Estação Alto Vale. Um novo jeito de você ouvir rádio, aonde a música e a informação se encontram. Acompanhe a nossa programação em toda a plataforma Rádio Web Estação Alto Vale. Estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook, Rádio Web Estacão Alto Vale. O nosso portal está recheado de informação atualizada. Acesse lá, www.radiowebestacãoaltovale.suamedia.net. Estamos no stream, estamos também na Alexa e no Instagram. Ou seja, duas mãos cheias de uma plataforma completa para você acompanhar. O mundo web cada vez cresce mais e a informação sempre com qualidade e credibilidade para você. Boa semana, boa segunda-feira. Jorge Luiz Timóteo, boa tarde. Boa tarde a todos. Chegando com mais uma edição do nosso Conexão Podcast. Hoje é um dos camisa 10 aí de Rio do Sul. Tenho certeza que vai ser um grande bate-papo de informação para toda a comunidade. Camisa 10 mesmo, cara. Conheci esse cara há algum tempo atrás, quando ele fazia a gestão do SESI, e naquela oportunidade já tivemos uma baita conversa e de crescimento, de desenvolvimento, e agora ele é o nosso secretário de desenvolvimento do município de Rio do Sul, Giovanni Honorato de Carvalho, né? Seja bem-vindo. Senão meu pai fica chateado. Aqui na Rádio Web Estação Alto Vale. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Também obrigado aos ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo. Espero que seja uma conversa que possa somar a vida de todo mundo aí. O Matão ele fez uma lista assim, de perguntas e perguntas relevantes à comunidade. Quando se fala em desenvolvimento, é porque é para desenvolver a conversa, né, Matão? Vamos lá. E não tem ninguém melhor do que o Giovanni, um cara forte, um cara de formador de opinião, envolvido com várias empresas, várias pessoas, enfim. E eu acho que a primeira pergunta, Giovanni, até a título de apresentação para a comunidade, é efetivamente qual que é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em um município, mas em especial em Rio do Sul. Eu falo isso porque recentemente nós tivemos aí o anúncio que Rio do Sul é a 14ª melhor cidade em qualidade de vida. Rio do Sul teve um crescimento aí nas exportações. Então, não é só de eventos, e sim de efetivamente pensar o município em se transformar numa referência, se transformar num pleno desenvolvimento. Então, eu queria que você fizesse essa apresentação, até citando essas duas fontes. Rio do Sul, qualidade de vida e exportação, mas o que é o desenvolvimento de uma cidade? Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Eventos e outras questões. E o que vier para nós. Então, assim, vamos lá. Inovação, né? Também tem um aspecto bem grande ali de inovação. O papel nosso é colaborar para que a gente crie um ambiente favorável para que os negócios possam acontecer. Um ambiente favorável, seja na parte de legislações que possam desburocratizar, simplificar o acesso às empresas, a formalização das empresas, desburocratizar toda a parte de legalizar, que a empresa precisa para se legalizar, desburocratizar toda essa parte, né, que existe aí os alvarás, né? Então, o Rio do Sul ela desponta aí como uma cidade que facilita muito a abertura de empresas, né? Tem o alvará único aqui em Rio do Sul, isso permite que o empreendedor, né, quando faça a consulta de viabilidade, isso seja automatizada, seja automática dentro do nosso processo. Foi um ganho junto à empresa que fornece o serviço de tecnologia para nós, que também é uma empresa de Rio do Sul, uma grande empresa de Rio do Sul, que é a IPM, e fornece aí para muitas outras prefeituras, e é um orgulho também da nossa cidade, então facilita muito esse processo. Legislações, um exemplo que a gente tem uma legislação onde a casa do empreendedor é um domicílio fiscal, né, endereço fiscal, onde as empresas podem estar sediadas e assim reduzindo o custo operacional, principalmente quando a empresa quer nascer, né? Uma empresa ela quer nascer
ela está naquele processo embrionário. A gente pode chamar uma empresa um meio de startup, né? Ele está com uma ideia, ele está com uma vontade, mas ele muitas vezes não sabe por onde começar. Então, a Casa do Empreendedor está ali para apoiar ele, né? Com um projeto Cidade Empreendedora com o Sebrae, com consultorias, né? Com todo um apoio que ele possa, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento, mas ele possa se formalizar de maneira correta, né? E tendo todo esse apoio da secretaria. No aspecto inovação, né, nós temos ali, estamos no ecossistema de inovação chamado SINF, né, que ali compõe a CIRS, o Sebrae, a Unidave, né, a incubadora da Unidave, o GTEC. Então, são também ferramentas que a gente pode apoiar o empreendedor. E muitas das empresas que hoje despontam como empresas importantes em Rio do Sul nasceram dentro desse processo de incubação ali dentro do SINF, né? A Effect é um exemplo dessa, a área local, a área central, várias empresas hoje que são expoentes aí de tecnologia da nossa cidade e nasceram ali. Então, o desenvolvimento econômico ele tem esse papel, né? De desburocratizar, simplificar e criar um ambiente que possa favorecer esse desenvolvimento, né? E também com aspecto sustentável, né? Então, a gente também tem aí esse olhar importante para o desenvolvimento, né? Que ele não pode ser predatório, ele precisa ser sustentável dentro de um crescimento que a cidade possa comportar, tanto em termos de pessoas e quanto tempo de território também. A gente precisa olhar o território como um desenvolvimento aí e como é que a gente faz esse desenvolvimento olhando para o território, né? Secretário, vamos ver se eu estou errado, me corrija, tá? A Secretaria de Desenvolvimento, ela estava dentro da Prefeitura, Sim. na outra gestão, certo? No final da outra gestão já veio para cá. Já veio? Já foi A para... importância dela estar desvinculada de dentro da Prefeitura para estar junto ao SINF. A todas essas, não vou dizer empresas, mas que estão ligadas, tipo a CIRS, Sebrae, entidades, perdão, né? A importância dela estar nesse meio ali. Como é que é o envolvimento já que está nesse meio? Então, todos os segmentos econômicos têm uma entidade ou uma associação que o representa, né? A CIRS é uma delas, a CDL, a Fiesc é uma outra entidade, a AMP, né? Várias. A AMP também está ali? A AMP não está ali, mas não a tá? gente tem uma conversa de aproximação aí com a AMP, até para fortalecer a AMP, né? A gente tem conversado com o Erimar para a gente como é que a gente fortalece a AMP. A gente está num processo aí de entender em que espaço ela pode estar se encaixando. Para os nossos ouvintes ali, Giovanni, o que significa a sigla AMP? Associação das Micro e Pequenas Empresas do Alto Vale do Itajaí. Então, assim, estar ali facilita o acesso ao... Eu sempre digo assim, a gente está ali para resolver problema, né? Então, para resolver problema, tu tem que estar próximo onde a dor acontece, né? Então, estando próximo ao empreendedor, a essas entidades, a gente pode estar antecipando ou ouvindo o problema com mais velocidade, isso gerando uma possível melhora no ambiente econômico e pequenos ajustes. Precisamos trabalhar uma legislação que desburocratize esse processo aqui. E é isso que basicamente a Secretaria faz para que o desenvolvimento possa ser destravado, né? Hoje a gente tem trabalhado muito junto com a Secretaria da Infraestrutura para a gente fazer uma revisão do nosso plano diretor, né? Então, a gente tem aí um desafio, nosso plano diretor é de 2006, então ele foi revisado, sim, pequenas revisões, mas ele precisa agora ser totalmente revisado para que ele pense a cidade do futuro que a gente deseja, né? E para onde que a cidade vai crescer e como é que serão esses zoneamentos, né? Área industrial, hoje a gente precisa ter uma área ou mais de uma área mapeadas como áreas industriais, porque hoje é um limitador de crescimento de indústrias em Rio do Sul. Isso não está bem mapeado, bem definido e direcionado. Então, a gente tem uma conurbação muito grande entre indústria e moradias. Isso aconteceu, ok, agora a gente precisa organizar mais, né, para que isso não continue ao longo do futuro, né? Então, a gente está aí também um desejo da associação empresarial e lembrando que nós temos o Codensul, né, que é um conselho de desenvolvimento econômico ligado à secretaria, formado por 16 entidades da sociedade civil organizada que tem os seus comitês de trabalho
para a gente discutir pontos importantes. Eu acho que esse foi um grande ganho que Rio do Sul teve, né? Foi, acho que até na gestão do prefeito Arugariba, quando lançaram essa lei, a gente se utiliza muito do Codensul para poder pensar esse desenvolvimento da cidade, esse futuro da cidade. Então, o outro ganho que pretendemos ter esse ano é o Master Plan, ao modelo de Maringá, a ideia é pensar a cidade para os próximos 25, 30 anos, né? E a gente tem uma matriz econômica hoje de um modelo, né? 44% é a indústria, né? O serviço vem crescendo muito, saltou de 18 para 25, principalmente os setores de tecnologia vem crescendo muito na nossa cidade, tanto em PIB quanto também em arrecadação. Isso é interessante, né? Isso mostra que é uma matriz econômica, digamos assim, da nova economia, e a gente está surfando essa onda e a gente não pode perder a onda não pode quebrar antes de a gente alongar ela ao máximo dentro desse processo de crescimento, né? E temos outros setores econômicos pujantes da nossa economia, né? E lembrar que nós estamos inseridos, nós somos uma cidade de 76 mil habitantes, né? Mas num universo, a gente tem que olhar a Rio do Sul com um olhar muito grande também para o Alto Vale, e o Alto Vale muito grande para Rio do Sul, né? Nós temos os hospitais aqui, a grande universidade da região fica aqui, né? Então a gente precisa, o Senai, novo Senai que está sendo construído em Rio do Sul, o Senac também, então a gente acaba sendo esse grande polo de educação também para a região do Alto Vale, e isso a gente precisa entender como uma matriz econômica importante, portadora de futuro, que a gente fala que é a saúde e a educação também, né? Ô, Jorge, antes de você entrar com a próxima pergunta, eu quero só complementar, para mim não perder o raciocínio também, dentro do que o secretário está falando, do plano diretor. Existe a possibilidade de esse plano ter essa revisão em breve? Então, já foi conversado sobre isso? Nós estamos conversando num grupo de trabalho dentro do Codensul, do qual a Secretaria da Infraestrutura, o secretário Nando, tem 2 diretores diretamente participando desse processo, né, desse GT, o diretor de planejamento e a diretora do plano diretor, que é a Carol e o Zuco. Temos uma proposta já de uma empresa para que possa fazer esse projeto. Demora em média 18 meses para execução, porque é um projeto que necessita de consulta pública, tem toda uma situação bem... Não é tão simples assim. Não, né? e ele é uma necessidade, o próprio Ministério Público exige, né, que ele tem um rito, né, ele tem um processo, ele não pode simplesmente senta numa sala, duas, três pessoas e definem. Não, ele tem um rito de aprovação junto à sociedade civil, junto às associações de moradores, tem todo um ritual que, ao fechar esse processo de contratação, que a gente está no processo agora do termo de referência, para quem não trabalha na prefeitura, para poder fazer uma contratação, uma licitação, algum tipo de processo dentro da prefeitura, precisa ter um termo de referência. Então, esse termo de referência precisa estar muito bem descrito para que depois, na execução, não tenha nenhum tipo de problema, né? Até para a nossa comunidade, ouvinte, espectador, plano diretor basicamente é a regra do jogo, né? É a regra do jogo. É a regra do jogo. Quantos pavimentos pode fazer? Exatamente. A regra. Se você pode colocar ar-condicionado para fora da tua janela, se quantos pavimentos, como é que é a calçada, o recuo, né? Quem pode, quem não pode, é basicamente a regra do jogo. Por isso da importância desse período a se fazer, né? Das audiências públicas, até para se ter... A gente nunca chega no ideal, mas para se ter o máximo do comum acordo enquanto poder público e sociedade, né? Então, sim, é muito importante. E a gente já antecipa o convite. Não tem, até então, não tem nenhuma audiência pública mapeada, mas... Não é um cronograma, né? Mas, ao ser convocado, ao ser divulgado, se faça presente, porque o plano diretor, sim, de forma direta, envolve a sua vida, a sua rotina. Giovanni, seguindo na linha tu falou ali enquanto referência, enquanto Alto Vale, enquanto região, né? Uhum. Nós temos essa alcunha de capital do Alto Vale. Uhum. Né? Mas a pergunta que eu te faço, tu é um cara moderno, um cara vivido, a pergunta que eu te faço é, até que ponto
Rio do Sul, ela se enquadra ou ela vive o perfil de capital? Quando eu falo perfil de capital, lógico, medindo as devidas proporções, né? Mas nós temos ainda, nós somos a capital do Alto Vale, mas ainda com uma cultura muito conservadora, muito de interior, muito fechada ainda. Na sua visão, enquanto desenvolvimento, o que falta para Rio do Sul explodir como capital moderna, inovadora, pujante, referência empresarial, polo, literalmente um polo, né? Teve uma discussão num período de nós sermos região metropolitana, né? Oficialmente região metropolitana. O que falta para a gente ter esse ar de, literalmente, de capital para você? Talvez o termo capital é um termo, né, até porque está no nosso hino, né? Pois é. E esse termo foi adotado por questões até de branding, né? Né? Da marca de Rio do Sul. E eu acho que fortalece a gente ter no Alto Vale uma cidade que centralize isso, né? Quando fala na região da Serra, Lages centraliza isso, né? Quando fala na região de Jaraguá, Jaraguá centraliza essa... E mesmo estando próximo de Blumenau, por exemplo. Mesmo estando próximo de Blumenau. Blumenau, Joinville ali, né? Na região do Médio Vale, Blumenau fica com essa... Acho que nós já somos, assim, claro, estamos em evolução, né? Nada, eu sempre digo, nada nunca sempre está num processo de evolução, né? Quando eu cheguei aqui há uns 7 anos atrás, a gente não tinha o volume de restaurantes que tem hoje, né? Nós não tínhamos o volume de acesso, né, de muitas coisas que tem hoje. Então a cidade evoluiu nesse sentido. Os empresários decidiram investir na cidade, perceberam na cidade. O crescimento da própria Unidade com o curso de medicina fez com que a cidade se desenvolvesse. O crescimento das indústrias ou do polo de tecnologia atraiu pessoas para trabalhar aqui e pessoas vindas de outras cidades, de outras regiões, de outros estados. Isso também torna uma cidade capital quando ela é mais tem uma diversidade cultural, né? Então essa diversidade cultural também trouxe para nós aí várias outras oportunidades, né? de aprender também outras culturas, a questão de até refeições, restaurantes diferenciados que talvez há 7 anos atrás isso não vingaria, digamos assim, não pegaria. Barraria no conservadorismo. Hoje então eu vejo que isso tem lojas legais, então assim é um processo, nada, né? Eu acho que eu morei um tempo em Jaraguá, e se tu for lá, o jaraguaense, o pessoal talvez tenha essa mesma visão de quando vai explodir, porque a comparação é com Joinville, né? Mas a questão é assim, o quanto que a gente quer explodir em termos de demográficos? Eu acho que a gente está num crescimento precisa ter um crescimento sustentável, né? A gente precisa ter aí um crescimento sustentável tanto para a cidade quanto para as empresas, né? Acho que é isso que a gente precisa cuidar também. Deixando bem claro que o objetivo da pergunta não é que amanhã se coloque um metrô aqui, mas que tenhamos esse pensamento assim de, nossa, como você falou, né? A Rio do Sul é a referência do Alto Vale, referência em educação, como você falou, pelas diversas Escolas áreas de atuação. Nós somos referência na saúde por causa da universidade, por causa dos 2 hospitais, tanto o Hospital Regional quanto o Samária. Então, inovação com o Centro de Inovação. Acho que é legal a gente começar a pontuar isso até para poder ter esse papel de venda e apresentação da região, né? Nós temos empresas aqui de classe mundial, né? Exatamente. Uma Ergen, né? H-Bremer. Uma H-Bremer. A própria Real Ciclo. Uma Pamplona, o Real Ciclo, a Bovenal. Engecas. A gente tem empresas de classe mundial aqui. Então, empresas que quando a pessoa... Quem não conhece não tem ideia do volume de tecnologia que tem numa empresa dessa, em termos de robôs, em termos de indústria 4.0, em termos de pesquisa. O que quer dizer indústria 4.0? Só para o nosso ouvinte e telespectador entender. Indústria 4.0 é um termo que é usado há um bom tempo já, quando fala a indústria que vem se adaptando às novas tecnologias. A nova realidade da tecnologia. Novas realidades da tecnologia. Fala-se muito em sensoriamento de máquina, IoT, fala-se muito em
redução de movimentação dentro da indústria, mas uma indústria também que inova, que pesquisa, que tem centros de pesquisa dentro da própria empresa, laboratórios de análise. Vamos supor, quando tu entra dentro, um exemplo dentro de uma Rio, né? Puxa, eles têm um laboratório de metalografia espetacular. Eu já conheci já. Espetacular. Então, assim, de classe mundial. Agora eu vi que o Giovanni ele é mais do que inteligente. Está se passando. Esse cara aí é fera. Então, assim, quando eles fazem a análise dos compostos ferrosos deles, né, das ligas metálicas, né, imagina, a Rio Sulense é referência em ligas metálicas para o mundo. Né? Então, assim, muitas vezes a gente... Não imagina, né? Não imagina. Então, Não a imagina. gente precisa despertar no jovem esse olhar para as empresas daqui, né? Você tocou num assunto jovem agora, interessante. Eu cheguei aqui em 2006. Eu pude acompanhar, nesses 20 anos, a evolução do Rio do Sul até hoje onde está, né? Mas vamos pegar, por exemplo, os startups que até então nem se falava em startups, Sim. né? Uhum. Hoje, no Centro de Inovação, existem as startups, e nós vamos ter um em breve, né? A rádio, o Startup Week, que a Rádio Web Estação Alto Vale é parceira, inclusive. Como é que você vê esses startups também como evolução aqui em Rio do Sul? Então, a startup, a gente precisa colaborar que ela nasça. Né? Porque aí vem um incentivo para o jovem, principalmente o jovem que vai sonhar em empreender, né? Aí vem um projeto que a gente está iniciando esse ano. Agradecer aí a secretária de Educação, Viviane, que comprou a ideia conosco. Várias cidades no estado já tinham lançado o projeto Cidade Mais Tech. Floripa Mais Tech, Joinville Mais Tech, Joaçaba Mais Tech, Concórdia Mais Tech. E nós ainda não tínhamos lançado esse projeto aqui. Está em vias de ser publicado, lançado mesmo, está só em processo de contratação. Ele terá início na barragem, no CEPLAS, que o CEPLAS agora, os alunos de sexto ano, no ano do CEPLAS foram para o antigo Senai. Isso também eu acho que foi um grande ganho, né? Foi. Foi um grande ganho, acho que qualificou. É a evolução também. O segundo andar do Senai nunca pegou enchente. Então, aquele segundo andar, as salas são climatizadas, tem data show, tem todo um processo que qualifica. O ensino também, a gente precisa... O ambiente precisa ser propício para que haja aprendizado. Então, assim... E a ideia, o projeto, né, vai acontecer, né? Não é ideia, não, ele vai acontecer. Aqui, reforçando o compromisso, né, que a Secretaria de Educação teve com essa proposta, que entra, no nosso eixo de desenvolvimento econômico, entra na qualificação da força de trabalho, mas não da qualificação só das pessoas adultas, né, mas das pessoas já ainda em formação. Então, os alunos do 6º ao 9º ano, 200 alunos, 8 turmas dessa escola vão participar por esse processo de Rio do Sul Mais Tech. Então, já vão ter contato com programação, já vão ter contato com eletrônica básica, elétrica básica, mecânica básica, né? Então, um processo de... A partir de que idade, mais ou menos, Giovanni? Ali de 12 anos, né? Olha que bacana, Sexto ano é 11 anos. 11 anos, Que 11 fantástico. anos. Já então, pensou? para despertar... Saiu até na exame recentemente. O Brasil tem uma média de 5 engenheiros por habitante. Então, nenhum país desenvolvido tem uma média tão baixa. Então, nós precisamos despertar com urgência, o olhar dos jovens e das famílias do jovem, porque o jovem ainda está em casa, o pai e a mãe têm um papel importante nesse direcionamento. Então, os papais e as mamães que estão ouvindo aí, o Brasil precisa de engenheiro de software, engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico, engenheiro mecatrônico. A gente tem engenharia mecatrônica aqui com o IFC, gratuito, né? E a gente muitas vezes tem muito mais jovens de outras cidades, de outros estados aqui, do que da nossa própria cidade. Então a gente precisa incentivar que eles tenham, sejam despertados. Mas é incentivar ou apresentar?
incentivar e apresentar e que eles não... Porque, assim, tem muito a ver com uma matemática também, né? Porque eu entendi o teu fio da meada e eu te pergunto assim, porque normalmente a primeira referência do jovem enquanto futuro de trabalho, futuro profissional, é aquilo que ele tem dentro de casa. O que meu pai trabalha, o que a minha mãe trabalha. Essa é a primeira referência. É uma referência. E às vezes acaba se limitando a isso pela comodidade de hoje. Por mais que a gente tenha o mundo na mão, no celular, no tablet, no computador, acabou que se ficou mais restrito a efetivamente aquilo que ele quer ver e não necessariamente aquilo que some na vida do jovem, né? Então, por isso que eu te perguntei. Às vezes, do mesmo exemplo que teve o feirão do emprego, né? Ter esse feirão um feirão, em si, uma ação que normalmente as faculdades fazem, que é Feira das Profissões. Feira da profissão, Ai, como é que é o nome? Esqueci, daqui a pouco vem na minha cabeça. Mas Feira das Profissões. Apresentar aquelas profissões que em Rio do Sul tem, propicia, oferta, no sentido de que essa é a minha próxima pergunta e já vou engatar. Rio do Sul, definitivamente, só trabalha quem não quer? Só trabalha quem não quer. Nós hoje temos uma oferta grande, né? Claro, talvez tenha uma questão aí de qualificação profissional, que a pessoa precisa buscar e precisa se preparar. Mas hoje nós temos uma oferta muito maior que a demanda. Que a demanda que a gente consegue preencher as vagas, né? Então isso para vários segmentos. Vários segmentos. Isso para nível de alta tecnologia, né? Seja numa empresa que tem aí um centro de usinagem de 9 eixos, eu não vou dizer qual é a empresa, mas ela tem um centro de usinagem de 9 eixos que fica parado metade do tempo, porque ele não tem pessoas para suportar, para poder operar nesse centro de usinagem. Então, com certeza, tem um valor agregado muito grande no trabalhador que tem essa qualificação e pode trabalhar nesse centro de usinagem. Né? Ô, Giovanni, estou curioso ainda. Você falou, a partir dos 11 anos de idade, o jovem já vai ter oportunidade para ele desenvolver alguma atividade voltada ao conhecimento e daí... Das tecnologias. Exatamente. Isso vai ser através do município? Vai ter custo para quem quer aprender esse tipo de atividade? Já foi pensado sobre isso? Será no contraturno, né, dessa escola que a gente falou, que é o CEPLAS, que está sediado, então... Mas é só para quem estuda lá? Nesse momento, sim. Sim. É um projeto piloto, sim. Até por questão de orçamento. A secretaria tem que... Para poder ampliar o programa, ela vai ter que preparar isso no próximo PPA, né? No próximo processo aí de orçamentário que se tem. Mas é, com certeza, um projeto que a gente pretende até... A gente está revendo a lei a gente tem uma lei de incentivo às empresas e a gente está revendo essa lei. Então, a gente, de alguma maneira, talvez a gente possa, dentro da própria lei de incentivo, favorecer com que as empresas que investam em qualificação, que invistam nesse programa de Rio do Sul Mais Tech, possam ser beneficiadas também. A gente não tem a resposta ainda, porque a gente está estudando a lei, está decompondo ela para ver qual vai ser a melhor estratégia, porque também é uma lei que fazia sentido e fez sentido até hoje, mas ela não, alguns setores econômicos não estão representados dentro dessa lei, porque foi uma lei de um período que já não comporta mais todos os setores econômicos. Mas eu adorei, viu? A partir dos 11 anos de idade, rapaz. Que espetáculo. Vamos lá, Matheus. Ô, Giovanni, até para complementar a informação do Rio do Sul, só não trabalha quem não quer, dentro do conglomerado da prefeitura existe um portal, que é o Rio do Sul Mais Emprego, né? Ali é um portal público, onde ali tem vagas de emprego tanto especializados quanto para aqueles sem experiência, enfim. Vai lá no Google, escreve Rio do Sul Mais Emprego, vai aparecer ali o portal na qual você se cadastra para poder entrar. Você entrando, você adiciona o teu currículo, né? E ali, se Deus quiser, aparece a oportunidade para você, porque as pessoas que precisam também entram ali para poder avaliar as pessoas que estão cadastradas, e numa dessas você tem uma surpresa de receber um convite pela internet. Rio do Sul Mais Emprego, procura lá no Google, que é importante. Sem contar o Cine também, que é caminho. O Cine também. CIEE, que é para o jovem aprendiz, enfim. Rio do Sul hoje está bem à frente com relação. Vagas de estágio também, a gente tem muitas vagas de estágios abertas na cidade, né? E tem o jovem aprendiz, tanto do Senai quanto do
do CIE quanto do SENAC também, que é uma forma que é importante que os pais saibam, que é a partir dos 14 anos. A minha filha, a Júlia, ela tá pedindo. Pai, eu quero ser um jovem aprendiz, eu quero ter o meu dinheiro para poder viajar. A festa de 15 anos eu quero ir para Pernambuco. Olha a ideia dela. Eu falei, que delícia. Bora, vamos acelerar para isso daí, vamos fazer. Eu vejo que a gente não pode... A gente precisa despertar nos jovens cada vez mais cedo a visão para o mundo do trabalho. Sim. A gente não pode deixar lá depois que eles formam na faculdade. Vamos supor, é muito tardio isso. A gente precisa acelerar esse processo. Eles precisam ter contato com o mundo do trabalho. Teste vocacional. Lembrei, Paulo. Teste vocacional tem Demorou, no site. demorou, mas veio. Tem do site da Unidade, tem um teste vocacional de graça. Olha aí, ó. Site da Unidade, Tem um teste vocacional, lembrei. Tem um teste vocacional gratuito no site da Unidade lá. Quem quiser saber qual é a sua maior aptidão, se é para exatas, se é para humanas. Quem quiser se aprofundar, tem um estudioso, procura no Google ali, Howard Gardner, né? Teoria das múltiplas inteligências. Né? Todo mundo tem as 11, de certa maneira, mas tem 2 ou 3 que sempre se sobressaem. Então, é uma forma da pessoa entender. Vamos supor, com certeza vocês aqui têm uma habilidade de relacionamento, de comunicação, e nem todo mundo tem essa habilidade e está tudo bem. Pode ser desenvolvida? Pode. Mas por mais que desenvolva, a pessoa vai sofrer muitas vezes. Mas ela é muito boa para trabalhar com números, estatísticas. Ela tem um perfil para trabalhar com programação. E muitas vezes uma pessoa com um perfil mais expansivo não consegue sentar e escrever um código de programação. Então e sem contar na autoformação, né? Então hoje tem sites aí, meu Deus. O governo tem sites gratuitos de curso, enfim. Tem inúmeros. Senai também. Senac, Sebrae, na plataforma Rio do Sul Mais Empregos tem vários cursos gratuitos lá também, tem Duolingo, né? Que quiser melhorar o português, a matemática, tem até música, né? Então, assim, só não aprende quem não quer aprender mesmo. E hoje a gente vê, o secretário, tantas pessoas vindo de outras regiões para Rio do Sul, para o Alto Vale, porque aqui eles buscam oportunidades que na região deles não encontram. Certo? Pessoas de outros países que estão chegando aqui e aqui eles estão ficando porque aqui eles estão encontrando oportunidades e aí fica a pergunta, né? Você já pensou em fazer algum tipo de capacitação, né? Está pronto para o mercado de trabalho? Porque às vezes você pode pensar pequeno, mas também deve pensar grande, né? Eu sempre digo, quem acha que está pronto já está atrasado, né? Que, na verdade, hoje no mundo que a gente vive, esse mundo pane, VUCA, com a vinda da inteligência artificial e tudo, a gente tem que estar o tempo todo se qualificando. A requalificação também, existe uma necessidade de requalificar. E Rio do Sul, a gente tem pensado também de ser essa cidade... Se fala muito nas empresas em marca empregadora, né? Então, uma cidade com marca empregadora, ou marca empreendedora, né? Que as pessoas queiram continuar empreendendo aqui, ou vir empreender aqui. Recentemente recebi a visita de um casal que montou um negócio aqui, uma franquia aqui no Calçadão. Não vou dizer qual, para não dizer que estou fazendo propaganda. Então, se quiser falar, pode falar. Mas eles vieram, eles montaram um negócio. Mas não pode. Eles vieram, montaram um negócio, deu super certo. Eles já estão ampliando essa franquia para outras 3 cidades, mas a Rio do Sul Onde deu certo o projeto. Onde deu certo o projeto e eles vieram para cá e estão super felizes e estão até pensando... Eles estavam trabalhando numa outra empresa e agora vão focar só no negócio deles. Então, isso que é o mundo do empreendedorismo, né? Essa oportunidade que se dá, né? Ô, Giovanni, eu vi um documentário uma vez, não era nem um documentário, foi uma reportagem especial, né? Do João Dória, enquanto governador de São Paulo, montando definitivamente um escritório do governo de São Paulo em Dubai. Para poder buscar investidores, literalmente apresentar a cidade hoje, talvez no mundo moderno, a capital do mundo hoje, Dubai, no mundo moderno, né? Isso é pauta da Secretaria de Desenvolvimento. Fazer uma ação, algo parecido, para que se venda Rio do Sul
para Santa Catarina, para o Brasil, que Rio do Sul tenha essas oportunidades por meio dessa venda institucional da cidade de Rio do Sul. Isso é mapa da Secretaria? Sim, é mapa, mas a gente também tem trabalhado com uma perspectiva de vender primeiro para dentro. Ótimo, perfeito. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Então, assim, a gente fez aí 2 ações e a cultura tem feito uma ação bem forte, que é a cultura, né, a cultura na cidade, nos finais de semana do Sábado Feliz, ali pela Secretaria de Cultura, o superintendente Kleber tem feito esse processo. Então, deixar a cidade mais feliz. A gente tem buscado fazer vídeos divulgando pontos turísticos da cidade que as pessoas nem conheciam. Mas o vídeo do Jardim Botânico bateu 45 mil visualizações. E se tu olhar a maioria dos comentários cobra para entrar. Onde é que fica, né? Então, assim, e o foco foi o próprio Rio Sulense. Às vezes as pessoas aqui não sabem que existe, né? Isso, Nós temos o Parque Hariobas, a gente fez um vídeo da Bela Aliança, né? Nós temos a Cachoeira da Magia, nós temos um café colonial lá em cima também, nós temos a Igreja Luterana, a primeira igreja da cidade, a primeira escola da cidade, que foi toda reformada, né? Então a gente precisa criar um sentimento de pertencimento, né? De bairrista, eu sou bairrista, né? Tu usou um termo interessante. Pode ver, quando tu vai em Jaraguá, e lá eu morei 14 anos, o jaraguaense ele tem o hábito de até não tomar cerveja de Joinville, né? Porque ele é bairrismo, mas um bairrismo positivo. Sim. De valorizar o que é deles, né? Valorizar o que é da comunidade deles. E o slogan da cidade, que vai sair agora, nós estamos fazendo a marca da cidade, né? Rio do Sul, capital do Alto Vale, vai sair, logo teremos o lançamento, tem a lei passando na Câmara e tem todo um processo para ser uma marca turística e empresarial da cidade, né? Que a prefeitura vai usar também, mas o governo vai usar a logo do governo de Rio do Sul, e essa marca é para ser da comunidade, não é para ser, né, só político. É para ser da comunidade, turístico e empresarial, para contribuir com isso que tu falou, de vender a cidade. E a gente precisa, daí sim, a gente está com a conversa, existe uma empresa do governo do Estado chamada Invest SC. Então, nós estamos aí trabalhando um convênio com o Invest SC, que é uma empresa do governo do Estado, que faz atração de investimentos, seja por PPP, seja por outros meios, né? Então, a gente está em conversa lá com o pessoal, até porque fica sediado dentro da Fiesc, e a gente tem uma aproximação ali com a Fiesc, então a gente está discutindo um possível convênio aí nos próximos meses, semanas, para esse aspecto que tu falou, Jorge. Bom, agora 12h37, a conversa ela desenvolve de uma maneira tão bacana que o tempo voa, né? Ô, Giovanni, vamos falar um pouquinho de eventos agora? Vamos falar. Já tivemos alguns que aconteceu, que a Secretaria esteve envolvidas. Sim. E o que nós temos ainda no segundo semestre? Então, a gente tem um calendário de eventos bem extenso, né? Uhum. Bem extenso. A gente tem aí, tivemos o mês de aniversário da cidade, que tivemos camerata, daí com o apoio de várias secretarias, né? Não foi um evento do governo, na verdade. Não foi um evento de uma secretaria, foi um evento do governo. E a gente congregou também vários outros eventos para esse evento também, para esse mês de aniversário, corrida e outras atividades. Hoje os eventos de saudabilidade estão muito fortes, né? Corrida de rua, principalmente, o basquete, caminhadas e passeio ciclístico. Teremos um nesse final de semana agora, né? Referenciando ao Junho Verde, feito aí pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que vai até o Jardim Botânico, se não me engano. Então, assim, tem vários eventos. Nosso próximo grande evento aí é o Joguinhos Abertos, né? Se a gente colocar em julho, se a gente botar como grande evento, dentro desse evento deve ter um show que a Secretaria de Cultura deve anunciar aí nos próximos dias, um show também bem interessante,
Não vou dar spoiler aqui, porque... Eu acho que eu já sei já. O Né? Passarinho Verde já contou Eu pra nós. acho que eu sei. É uns manezinhos da ilha lá. então assim... E já sei até onde vai ser esse lugar. Então vamos deixar pro Kleber, Pro Kleber falar, né? pro Kleber dar a notícia. Vai ficar magoado. E tem o Risoto do Bem, tem várias outras atividades e tem uma programação aí para principalmente agora pensando já no Natal, né? Temos o Festival Gastronômico, estava esquecendo esse grande evento. Foi lançado o edital do Festival Gastronômico, né? Nós estamos aí selecionando 20 restaurantes para participar do circuito gastronômico, que já teve uma edição. Esse agora vai ser bom, hein, Jorge? A gente Desse não podemos ficar de fora. provavelmente vamos estar lançando ele ali início de setembro, porque tem os restaurantes se inscrevem, né? E eles passam por um treinamento do Sebrae. Então tem toda uma... Não é simplesmente se inscrever. Não é só se inscrever. Ele passa por um treinamento para ter uma qualificação do restaurante, para o restaurante também evoluir nas suas práticas de gestão, tanto dentro da cozinha quanto fora da cozinha, a parte financeira. Então, assim, para que ele Acaba sendo até uma contrapartida, né? uma contrapartida. Bem isso mesmo. E um crescimento para o restaurante. E um crescimento para o restaurante. Muitas cidades, esses festivais e circuitos gastronômicos, em algum momento ele passa a existir sem a indução ou da própria prefeitura. Ele ganha um corpo, né? Um exemplo que eu sempre dou é Pomerode, né? Pomerode tem uma associação dos restaurantes, né? E essa associação do restaurante que promove muitos eventos em festa pomerana, muitas atividades que acontecem culturais hoje e turismo em Pomerode é capitaneada por essa associação. Então, envolver o terceiro setor, né? Envolver o terceiro setor, mais ou menos como acontece no esporte, né? Caminhar sozinho, né? Isso, acho que num primeiro momento, acho que o poder público precisa dar o start, mas depois muitos projetos precisam caminhar sozinho e daí a gente vai trabalhando outros projetos para que outros projetos nasçam, né? Vou usar um exemplo aqui que o Giovanni trouxe de Pomerode. Eu estive lá esse ano ainda, eu não lembro bem certinho, né? Então, eles têm lá um portfólio, né? 12 restaurantes que estão envolvidos. E aonde tu chega, tu tem que carimbar. Porque se você chegar no próximo, que está ali também, você já tem um desconto. E assim vai, cada um dá um carimbo. E quando você termina ali os 10 restaurantes, você ganha uma caneca. Não. Não é Não é do restaurante, não é dos restaurantes. Essa ação de Pomerode é um cartão. Não, eu peguei o encarte. Sim, tem um encarte onde que tem o mapa, tem tudo, mas é um cartão, enfim, que ali tem, além dos restaurantes participantes, tem os pontos turísticos, tem as ações. Que o Giovanni colocou. Na qual você vai lá, você carimba, se você conseguir 10 carimbos no dia ou no final de semana, você vai até o centro de turismo e troca pela caneca da cidade de chopp. É um negócio bem bacana. Incentiva, né, E cara? os lugares são bons, vamos falar a verdade. Né? A ideia é algo parecido. Mas muito spoiler. Bacana. Ô, Giovanni, eu acho que a minha última pergunta, eu acho que é até mais importante, que talvez vem sendo essa bandeira da atual gestão do prefeito Manuel nesse início, nesses primeiros 6 meses, que é a contenção de gastos. No sentido de menos investimento público e buscar mais o apoio da iniciativa privada. Como que a Secretaria de Desenvolvimento trabalha esse lado da busca da iniciativa privada para os eventos, para as ações, para os projetos, para as propostas? Eu quero entender que cada secretaria deve ter o seu direcionamento para buscar essas pessoas, mas até pela proximidade econômica passa muito pela Secretaria de Desenvolvimento. Como é que é essa... Eu vou usar essa palavra de novo. Como é que é essa venda para convencer a iniciativa privada a apoiar uma ação do poder público? Vamos lá, é uma resposta não tão simples, mas vou tentar. Primeiro passa, eu acho que pela credibilidade do prefeito Manuel. Eu acho que ele tem uma credibilidade muito grande, ele veio, né, ele foi eleito por essa credibilidade, por esse processo essa competência de gestão. Então, a credibilidade dele. Então, um exemplo, a Camerata, né? A Camerata teve 0 investimento público, né? E é um evento, se tu for pensar, um evento que custaria
perto de uns 200 mil. Isso falando em shows, sonorização, espaço, Perto tudo, de 200 mil. Então, nós tivemos muitos parceiros, né? Não vou citar ninguém aqui para não esquecer de ninguém, né? Mas muitos parceiros, desde a decoração, da sonorização, das cadeiras, da parte de ambientação, da parte do camarim, da parte então, a parte de divulgação, a parte relacionada aos alvarás, a parte relacionada a gerador, por conta, caso, né, pudesse vir a ter uma queda de energia. Então, nós tivemos aí diversos parceiros e não onerou, né, por os cofres públicos nada, mas muito a gente, por meio dos contatos e da credibilidade que o próprio prefeito tem, né? Então, isso facilitou muito o acesso, né? E eu vejo que isso é um ganho, né? Então, a gente tem agora a reforma que está tendo na UPA, né? Então, puxa, está tendo uma contrapartida. Conquista corajosa. A gente falou aqui, né, que é ponto para a prefeitura. Precisava, né? Acho que não vamos discutir se precisava ou não, né? Precisava. E daí não se faz uma coisa bem a boca também, né? Faz bem feito. Isso, precisava parar, arrumar para que volte, né? Para que retornasse. Então, a ida para o Samária é credibilidade do secretário juntamente com o prefeito, essa parceria com o Samária, para que a UPA pudesse ir para o Samária. A parceria com a Unidade para arrumar o piso, que não é barato, né? É um valor bem significativo. Também muito da credibilidade, da competência do prefeito junto com o secretário. Então, eu vejo todas as secretarias têm feito esse tipo de parceria. Então, eu não posso te dizer. Agora, o secretário da Agricultura, o João, e Meio Ambiente, está fazendo a Festa do Agricultor. Muito em parceria, muito em troca de a gente, vamos lá, vamos fazer algo interessante para a cidade e a tua marca aparece também. Então, assim, eu vejo que é muito nesse contexto, sabe? Eu aqui não posso citar todos os trabalhos, mas no nosso caso, né? A CIRS tem sido uma parceira nossa, a Fiesc, o Feirão do Emprego, né? A gente teve ali uma contrapartida, mas da nossa parte muito pequena. Toda a infraestrutura, a Fiesc veio com os colaboradores, com o SESI, com o Senai. Puxa, tinha mais de 20 pessoas ali, né? O Aldo lá, da vice-presidência da Fiesc. Então, acho que muito está ligado a essa credibilidade de querer fazer dar certo a cidade. Eu acho que é isso. Acho que isso tem muito a ver com credibilidade. Então, e que a gente possa aí continuar mantendo essa credibilidade. E as empresas também que quiserem apoiar, nos procurem, né? Porque às vezes a gente procura sempre os mesmos, né? Mas, puxa, mas eu queria apoiar no próximo evento, estou à disposição, seja para contratar um som, seja para contratar um gerador, seja para a decoração. Então, eu vejo que a Corrida do Bem, que foi feita ali com o SESI, acho que a Prefeitura apoiou, sim, a corrida, mas contrapartida zero em termos financeiros da Prefeitura, e a gente trouxe para dentro do aniversário da cidade. O SESI se propôs a mudar a data da corrida deles para que fizesse sentido dentro do calendário do aniversário da cidade. Então, isso é um processo de convencimento, mas muito a ver com credibilidade, eu acho, das pessoas para com o governo, e isso representado na figura do prefeito Manuel, né? Altíssimo nível, né? Nossa. Melhor que isso, só um vinho aqui, uma tábua de queijo e vamos mais 1 hora de papo aqui. Ó. Não posso beber em horário de trabalho. 12:47. Giovanni, está terminando o nosso Conexão Podcast, mas nós podemos ouvir aqui, além de uma pessoa inteligente, culta, né? Altíssimo. Esclarecer de maneira correta vários assuntos que é de importância para a comunidade, né? Ficamos satisfeitos, felizes de receber você aqui. Obrigado. Eu também. A Rádio Web Estação Alto Vale, ela nasceu para ser comunidade e está levando para a comunidade a informação através do sistema. Nós somos 100% web, mas é com alegria que nós recebemos você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que em pouco tempo vai render muitos frutos. Se Deus quiser. Amém. Parabéns aí. Obrigado pelo espaço.
E assim nós estamos concluindo mais uma edição do Conexão Podcast aqui pela Rádio Web Estação Alto Vale. Agradecendo pela sua audiência, o seu carinho. Não esquece, curta, compartilha e se inscreva em nosso canal, Rádio Web Estação Alto Vale. Um novo jeito de você ouvir rádio. A gente